Boa noite! Tudo bem com vocês? Deixa eu pôr o tema da live aqui no Instagram para fixar e todo mundo que entrar souber. Boa noite, quem está me acompanhando aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos. Como é que tá a conexão aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando? Tá bom o volume? Me deem o feedback aí, por gentileza, nos comentários, para eu saber se está tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre essa tecnologia que nós temos, incrível, que é a empatia. Então, como a gente pode usar vários dos mecanismos que nós temos, os jeitos de funcionar, para potencializar essa empatia ou entender quais são os vieses cognitivos que nos atrapalham para a gente conseguir realmente criar essa conexão com as outras pessoas. Então, como a gente consegue exponenciar, ser muito mais rápido e muito mais profunda essa conexão e como diminuir muito a resistência das pessoas. Então, galera do Instagram, estão me ouvindo bem? O pessoal do YouTube já disse aqui que tá ok, tá ótimo, sejam bem-vindos, tá ótimo aqui também. Ok, então já vou começar assim, conteúdo logo de cara, já vou dizer para vocês que eu tenho hoje 6 tecnologias para mostrar para vocês. Algumas têm exercícios que vocês podem fazer para potencializar, para estimular cada vez mais usar essa tecnologia, e outras para vocês se lembrarem no momento em que vocês estiverem se relacionando com alguém para estimular essa conexão aí. Então aproveitam que vocês estão aí, compartilham, cliquem no aviãozinho aqui embaixo, compartilhem com as primeiras 5 pessoas aí, pessoal do Instagram, que aparecer, porque quanto mais educado, quanto mais consciente, quanto mais as pessoas sabem sobre essas coisas, mais fácil vira a vida de todo mundo, porque os mal entendidos, todos esses erros de interpretação, eles diminuem muito, preconceito, enfim. E aí a gente realmente consegue tirar o melhor de cada um, tá bom? Então aproveitem aí para compartilhar, que vai facilitar a vida de vocês. Show de bola! Então, assim, pensando no nosso cérebro, tem 4 coisas que fazem a gente gostar de uma pessoa: atração física, semelhança, elogios e cooperação. São essas 4 coisas que, quando a gente se depara com elas, o nosso cérebro, ele gera hormônios, ele acende regiões relacionadas ao prazer, relacionada à conexão, tá? Então, assim, atração física por uma questão, assim, de evolução, de perpetuação da espécie, enfim, então a gente tem isso muito primitivo aí, de se atrair pelo sexo oposto ou de acordo com a nossa orientação sexual, e aí sim, isso gera uma conexão já imediata. Se eu me atraio fisicamente com uma pessoa, isso gera uma conexão mais imediata. A segunda tem a ver com semelhança. E aí, aqui tem vários vieses cognitivos. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma tecnologia chamada neurônios espelho. E vocês já devem ter ouvido aí falar da técnica de rapport, que é você espelhar a outra pessoa lá do outro lado. Então, por exemplo, você imitar mais ou menos a posição corporal que ela está, a velocidade, a altura da voz, os vocabulários que ela usa para se expressar. Então, tudo isso vai criando uma semelhança ali. E aí o cérebro cria essa conexão imediata. E para as duas vias. Por quê? A gente tem essa tecnologia aqui dentro do nosso cérebro. Então, quando eu vejo alguém semelhante a mim, eu me conecto com ela. A mesma coisa ao contrário. Quando eu vejo alguém, quando eu estou também, as duas coisas acontecem. Então, mesmo quando eu faço forçado, então de caso pensado, eu vou imitando os gestos, a velocidade, o vocabulário da outra pessoa, eu vou acionando, eu vou estimulando no meu cérebro essas mesmas sensações, essas mesmas intenções, esse mesmo jeito de pensar
da outra pessoa. É claro que não vai ser exatamente igual. É claro que nós somos pessoas diferentes, temos recursos diferentes, memórias diferentes, enfim. Então, não vai ser exatamente igual. Mas quando eu começo a imitar, por causa dos neurônios espelho, eu estou estimulando mais ou menos as mesmas áreas cerebrais da outra pessoa. Então, isso me facilita ser empático. Além de a outra pessoa ler e formar essa conexão mais rápido, eu também me sinto mais confortável, eu também consigo criar essa empatia muito maior com a outra pessoa também. Então, é uma via aí de duas mãos. Então, essa é uma técnica que normalmente vendedor usa, mas a gente pode usar em qualquer contexto, com qualquer pessoa, para estimular essa conexão. Porque às vezes está tão desconexa a nossa comunicação que acaba gerando um monte de mal-entendido, que acaba gerando um monte de você, assim, de erro de interpretação, no sentido de você tinha uma intenção e essa intenção não chegou fielmente lá para outra pessoa. E aí, quando a gente começa a fazer esse exercício de buscar usar aquela postura corporal que a outra pessoa tá, é como se eu começasse a querer entender o que está passando lá na cabeça dela. Então, isso abre as portas para a empatia de um jeito muito mais rápido do que eu ficar tentando forçar de um jeito racional. A gente vai mais para o jeito intuitivo. Por isso que eu chamo aqui de tecnologias humanas, porque a gente pega esses mecanismos que são mais inconscientes, mecanismos que são mais imediatos. Tá bom? Gente, vocês conheciam essa técnica de rapport? Quem conhecia aí? Quem usa? Conta aí para mim o que vocês fazem para espelhar a outra pessoa. Tem que tomar cuidado para não ficar aquela coisa robotizada assim, imitando exatamente, porque senão é o contrário, a gente cria mais resistência porque a pessoa percebe que você está fazendo aquilo, tá? Então, quem já tinha ouvido falar? Eu não conhecia, mas achei muito interessante. Show de bola. Então, continuando aqui com a questão da semelhança, que a gente se conecta com alguém semelhante a nós, isso entra também no jeito de vestir, na cor do cabelo, na cor da pele, no gênero, em todas as nuances. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala em questões, por exemplo, de racismo, além da questão cultural, a gente tem ainda esses vieses cognitivos que potencializam ainda mais questões culturais, questões sociais. Mesma coisa com a roupa. A gente tem preconceitos criados aí a partir do jeito de se vestir, a partir da cor do cabelo e tudo isso. E isso potencializa mais ainda com esse viés cognitivo. Então, tem outra pessoa vestida de um jeito muito diferente do que eu uso, ou com cabelo muito diferente, enfim, com aparência muito diferente daquilo que eu tenho como imagem, daquilo que eu utilizo todo dia. Isso já de cara no cérebro cria um distanciamento. É claro que esse é um mecanismo inconsciente, é um mecanismo automático. E aí a gente pode ir adiando cada vez mais os nossos julgamentos para ir confirmando, refutando e conhecendo a outra pessoa mais profundamente, para além daquele julgamento automático inicial que nós fizemos, tá? Eu não conhecia. Nossa, um monte de gente que não conhecia, legal saber isso. Então, esse é um jeito de criar uma empatia muito rápido. E aí, continuando aqui com os neurônios de espelho, essa tecnologia de semelhança, tecnologia de empatia, de ler as outras pessoas por espelho, também tem a ver com o feedback que a gente manda para o nosso próprio cérebro. Então, por exemplo, eu vejo alguém fazendo uma expressão de raiva, por exemplo. O meu cérebro consegue entender e fazer leitura que aquela pessoa está brava, que ela está com raiva, essas coisas, porque acionou as mesmas regiões de quando eu estou sentindo raiva. Porque eu faço micromovimentos aqui, quando eu vejo alguém assim, espelhando aquela pessoa. Então, aciona essas regiões lá e eu consigo fazer a leitura. Não quer dizer que eu vou sentir raiva que nem a outra pessoa,
mas eu consigo identificar pela leitura aqui. Então, a gente tem essa tecnologia aí para fazer a leitura das pessoas, para ser muito mais empático, de um jeito que eu não preciso ficar gastando muita energia para fazer essa leitura. Ela é feita mais de um jeito atual. Eu não preciso ficar vendo, ela está com o braço cruzado, junto com uma tensão no ombro, mais uma expressão ali de felicidade ou de raiva, o corpo se mexeu. Eu não preciso ficar olhando esses detalhes. Gente, tá uma barulheira aqui na rua, né? Que beleza. Então, eu não preciso ficar olhando esses, assim, mínimos detalhes. Se eu dou informações, eu encho de informações os meus neurônios espelho, eu consigo fazer isso de um jeito mais intuitivo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso trazendo consciência corporal. Então, quanto mais eu vou no dia a dia percebendo as expressões faciais que eu faço, as posturas corporais que eu fico, o jeito que eu me mexo e aquilo que eu estou sentindo, maior a capacidade de eu conseguir fazer essa leitura de uma forma intuitiva nas pessoas. E eu não sei se vocês já ouviram aqui eu falar que a Botox, por exemplo, fez uma pesquisa, porque Botox, o que ele faz? Ele paralisa a musculatura daquela região que você pôs o Botox. Então, se eu pus aqui na testa, ele paralisia aqui nessa região. Por isso que não faz ruga. E aí, eles falaram, será que isso afeta a identificação das pessoas, das expressões humanas? E eles perceberam que sim, quanto mais Botox as pessoas faziam, ou seja, quanto mais o rosto delas estava paralisado, menor era a capacidade dela de fazer essa leitura do estado de espírito, do estado emocional das pessoas. Então, elas acabavam perdendo essa habilidade de empatia, essa habilidade social, por ter paralisado o rosto aqui. Então, eu não tinha esses neurônios espelhos que acionam quando eu vejo as outras pessoas. Então, a gente consegue, entendendo essa tecnologia, a gente consegue como se vacinar isso, né? Para isso não acontecer. Então, quanto mais, e eu posso fazer isso quase como uma meditação, então fechando os olhos e prestando atenção na minha testa, prestando atenção na região embaixo dos olhos, até fazendo alguns toques, prestando atenção na região em volta da boca, até mexendo, fazendo algumas expressões. E isso eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando informações para o meu neurônio espelho, estou aumentando a percepção das minhas emoções, das minhas expressões faciais. E isso aumenta o nosso poder de ler as pessoas de um jeito intuitivo. Então, a gente usar essa tecnologia que às vezes acabam criando peças para a gente de preconceito, de julgamento muito precipitado e essas coisas, mas ao mesmo tempo a gente consegue usar isso para potencializar a nossa habilidade de empatia. Então, seja no seu dia a dia, você ficar prestando atenção nas expressões enquanto você está falando com alguém, enquanto você está ouvindo alguém falar, quanto você, por exemplo, antes de dormir, vou fazer 3 minutinhos assim, de prestando atenção e aumentando essa sensibilidade. Porque quando a gente presta atenção em alguma região do corpo, eu começo a levar impulso elétrico, começo a levar informações lá do cérebro para essa região. E a gente vai, quanto mais treinando isso, mais vai criando perninhas mesmo, os neurônios. Eles começam a se ramificar, a fazer conexões. Então, eu aumento a minha capacidade de percepção também. E isso vai aumentando de uma forma mais intuitiva, de uma forma automática, a nossa capacidade de empatia. E eu estou vendo uma pergunta aqui, ainda estou entendendo essa técnica do rapport. Então, juntando com essa que eu falei aqui para vocês, de vocês prestarem atenção nas expressões faciais, essa técnica de rapport é assim, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa e ela está assim, apoiada, me ouvindo. E aí, eu me apoio assim para falar com ela também. Ela fala mais rápido, então eu falo mais rápido para poder falar com ela. Ela fala mais lento, então eu vou falar mais lento, mais devagar também, para acompanhar o ritmo daquela pessoa, para entrar naquela frequência dela, não chegar atropelando, criando dissonância. Porque, a tecnologia que está por trás aqui, disso que eu estou trazendo para vocês, é a semelhança. Então, quanto mais semelhante, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego,
eu já sei mais ou menos a forma em que as pessoas se vestem lá. Então, é mais casual. Então, beleza, eu vou com uma roupa mais casual. Não, é super despojada e tal. Beleza, eu busco uma roupa mais despojada para eu ir lá. Tem umas cores sei lá, do logo. Então, eu busco usar aquelas cores da minha roupa para reforçar essa semelhança. Porque isso cria menos resistência. E a gente consegue quebrar melhor esses vieses cognitivos que fazem a gente ter um julgamento muito rápido, pré-julgar as pessoas de um jeito negativo. Então, a gente usa essa forma para limpar tudo aquilo que impede de eu conseguir comunicar tudo aquilo de bom que eu tenho, todo aquele meu valor, tudo aquilo que eu me preparei, que eu tenho de experiência, que eu tenho de habilidades. Eu limpo tudo aquilo que impede de demonstrar isso e eu consigo mostrar com muito mais intensidade e ser muito mais marcante para aquelas pessoas, criar essa simpatia, essa empatia muito mais rapidamente, tá? Ficar imitando uma pessoa, a pessoa pode interpretar que a gente como puxa-saco? Não. A não ser que você fique, assim, muito descarado ou... Não tem como. Em relação à linguagem corporal, não. Talvez na linguagem verbal, aí sim. Por quê? Puxa-saco tem mais a ver com adular, com alguma coisa nesse sentido. Agora, essa semelhança gerada inconsciente pelas expressões, pela linguagem corporal, pela velocidade e o tom da fala, é pelo contrário, ela cria a similaridade. A pessoa começa a perceber você mais parecida com ela, tá? Então, ela vai gostar ainda mais de você por isso. O que pode rolar de acontecer, de ser confundido com puxa-saco, é uma das formas da gente usar essas tecnologias aí para empatia, que é o elogio. Então, assim, quando as pessoas ficam mais suscetíveis a retribuir essa afeição por nós quando nós as elogiamos. Então, o elogio cria essa conexão muito mais rápida. Só que se ele for sem bom senso, pode sim acabar gerando mais resistência por causa dessa interpretação de ser puxa-saco, por exemplo. Mas, mesmo com a interpretação de puxa-saco, a pessoa que está sendo elogiada, o cérebro cria essa afinidade, cria essa conexão. Pode ser que as outras pessoas em volta criem discórdia e não afeição por causa da interpretação do puxa-saco, mas a pessoa que está sendo elogiada, o cérebro dela vai entender aquilo como positivo, mesmo quando ela não reconhece ou ela não acha que ela é tudo aquilo que você está elogiando, ou mesmo quando ela sente que você está dizendo aquilo para, sei lá, para conseguir alguma coisa, enfim, tá? Mesmo assim, acaba sendo super positivo. Então, nós falamos da questão da semelhança, então trouxemos a questão do espelhamento, falamos desse consciência corporal para gerar essa empatia mais rápida. E aí tem uma coisa que é muito legal, e aí é um exercício para vocês praticarem aí, igual eu falei do exercício de vocês começarem a prestar atenção no rosto, lá fazer quase como uma técnica de meditação. Quando a gente tem uma linguagem corporal aberta, as pessoas se sentem mais conectadas com nós. Então, por exemplo, sorriso, peito aqui aberto, sem, né, cruzar ou sem colocar, sei lá, uma bolsa, alguma coisa que cria uma barreira aqui entre nós. Então, tudo aquilo que for mais aberto, mostrar mais as palmas das mãos, enquanto eu estou falando com as pessoas, então que mostra essa abertura na linguagem corporal, isso cria uma conexão lá inconsciente muito mais rápida. Então, diminui a resistência de uma forma mais leve. E eu tenho um caso para contar aqui para vocês. Eu tenho um aluno que ele começou a exercitar esses exercícios que eu vou passar aqui para vocês,
E ele sempre foi mais, tipo, retraído, mais tímido, mais caladão. E ficava na dele, assim, as pessoas acabavam não se aproximando. E aí o círculo de amizade dele acabava sendo super restrito, porque ele falou assim, se as pessoas vêm e interagem, falam, eu super interajo também, a coisa flui e é super legal. Mas eu não tenho muito essa coragem de começar, de quebrar esse gelo, de ir atrás e falar. E aí ele começou a praticar esse exercício e ele falou assim: é muito bizarro, porque as pessoas agora até na rua começaram a me pedir informações. Eu estava no metrô, aconteceu mais de uma vez, isso nunca acontecia, das pessoas virem me perguntar onde era tal lugar, como é que fazia para ir tal lugar, e eu lá assim, tipo, de fone, de capuz, e mesmo assim acabava ainda atraindo, criando essa conexão, essa abertura. O que é muito legal, principalmente para ele que era mais tímido. Então as pessoas começaram a se aproximar mais como um imã, porque é isso, é o cérebro ali fazendo essa leitura meio que de uma forma automática. E aí qual que é o exercício? Esse exercício tem uma curiosidade em relação a ele, que é assim, eu tenho uma aluna que ela fez um curso de compaixão em Stanford. E aí quando ela aprendeu esse exercício lá com a professora dela lá no curso de compaixão de Stanford, ela falou assim, nossa, mas tem tudo a ver com aquilo que você fala, da questão do corpo impactar o cérebro, da gente treinar de uma forma consciente a nossa linguagem corporal, os nossos movimentos, e isso vai moldando os nossos movimentos inconscientes, a nossa linguagem corporal inconsciente. E aí eu quero compartilhar com você, porque eu acho que isso pode agregar para tudo que você faz. E aí, quando ela me mostrou e trouxe toda a pesquisa embasando aquilo, eu falei, isso faz muito sentido. E aí, agora eu incorporei, tanto no curso quanto aqui nas lives, enfim, eu trago ele porque ele é tão simples e ele tem tanto resultado, é que nem a pose lá da Mulher Maravilha, por exemplo. Ela é tão simples e muda tanto o nosso cérebro. Então, assim, o exercício é muito simples, gente. É assim, ó, a gente junta as mãos aqui na frente do peito e abre os braços aqui, como se eu quisesse encostar os dois cotovelos lá atrás nas costas e volta. E aí abre de novo, relaxa os ombros e volta. E faz de novo. E uma última vez. E aí, por que fazer esse exercício, né? Primeiro que eu tô trazendo uma coordenação motora, para uma memória muscular, porque a gente acaba ficando muito assim no dia inteiro e tal, e eu vou criando uma memória muscular assim. Então, às vezes, quando eu fico assim, fica desconfortável e não fica espontâneo, o que acaba não conectando muito também com as pessoas. Aí, quando eu faço assim, fica um negócio forçado e aí cria mais resistência do que poderia conectar. Então, isso primeiro vai criando essa memória muscular para ficar aqui. Outra, a gente vai criando mesmo o músculo para sustentar uma postura mais aberta. Porque se eu não estou exercitando isso no dia inteiro, se eu estou exercitando isso no dia inteiro, a minha musculatura, o alongamento, tudo isso vai estar disponível para eu ficar nessa postura. Então, quando eu começo a fazer exercícios que abrem o peito, que fortalecem as costas, e esse é um tipo de exercício muito simples. E aí, inclusive, quem faz academia, aqueles exercícios que abrem, assim, que faz lá para as costas, tem o mesmo efeito, que é você começar a se acostumar, achar essa postura de peito aberto mais confortável. E aí, quando você começa a achar mais confortável, você consegue sustentar ela por mais tempo e ela fica mais espontânea. Não fica aquela coisa dura, feia. Então, é um exercício muito simples, lá do exercício de compaixão, que é abrir o peito, se acostumar e sentindo as costas firmes. Porque aí a gente fica de peito aberto, mas a gente não se sente vulnerável. Porque as costas estão lá firmes, sustentando, dando sustentação pra gente. Então, exercícios simples que vocês podem fazer aí, assim como vocês fazem lá, que eu sei que vocês fazem, da Mulher Maravilha, do Superman, pode incorporar aí, porque é o tipo de exercício consciente que vai educando esses movimentos, essa linguagem corporal inconsciente,
tá? E aí a gente vai criando empatia, as pessoas começam a falar, nossa, mas essa pessoa tão gostosa de ouvir falar, tão legal estar aqui com você, às vezes as pessoas se aproximam e querem falar e tal, e aí você não sabe muito bem o porquê aquilo, mas é que foram várias informações inconscientes suas que tocou lá no inconsciente das outras pessoas que acabam fechando esse julgamento de simpatia, de empatia, enfim, tá? E é um negócio super simples que dá para fazer aí, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui para continuar. Então, falamos do espelhamento lá do rapport, falamos das expressões faciais, então fazer aquele exercício de aumentar a consciência. Agora eu falei desse exercício aqui de peito aberto e toda a linguagem corporal aberta para criar uma empatia, uma conexão muito mais rápida com as pessoas. Agora a gente vai entrar mais para uma questão das palavras mesmo do que da linguagem corporal e dessas coisas. Então vamos lá. A gente tem um viés no nosso cérebro que é o viés de confirmação. Então, quando a gente expressa alguma coisa para as pessoas, o nosso cérebro está buscando a confirmação daquilo. Ele não está buscando resolver, ele não está buscando o julgamento, ele não está buscando competição, ele não está buscando nada disso. Mesmo que o discurso seja que a pessoa está buscando isso, mas inconscientemente o cérebro sempre busca a confirmação da outra pessoa. Então, quando a gente nega aquilo que a pessoa falou, ou quando a gente julga, ou quando a gente fica competindo, a gente cria essa resistência. Isso não quer dizer que a gente não possa dar a nossa opinião, que a gente não possa responder coisas que foram perguntadas, ou nada disso. Não é isso que eu quero dizer. Mas antes de fazer isso, se a gente validar aquilo que a pessoa falou, a gente cria muito mais empatia. E aí, como é que faz isso? É assim, por exemplo, uma pessoa fala, nossa, o meu dia foi cheio, eu tive um monte de coisas para fazer, e aí teve o fulano de tal lá, que me falou isso, e não sei o que e tal. Aí a gente tem algumas opções para a partir da escuta disso. Uma é, mas por que você está reclamando disso? É todo dia isso, você já não está acostumado? É negar aquilo que a pessoa falou. Ou julgar. Então, assim, nossa, mas você é tão forte, como é que você está se sentindo cansado? Nossa, mas você não fez muita coisa hoje. Na pandemia não tem muita coisa para fazer. Por que você está julgando aquilo que você está trazendo? Uma terceira opção é competir. Então, nossa, você está reclamando disso? É que você não viu o meu dia. Porque, nossa, hoje o meu chefe falou isso, e não sei o quê, nananã. Nossa, você está cansado? Eu também estou. É competir com aquilo que a pessoa trouxe, com o sofrimento do outro. Ok, qual é a forma, então, mais empática de fazermos isso? Como é que a gente valida? E validar não quer dizer concordar, ok? É só mostrar que eu estou realmente ouvindo aquilo que a pessoa trouxe. Então, ela me traz do dia dela, e aí se eu trago alguma confirmação no sentido assim, nossa, deve ter sido muito difícil mesmo esse dia para você. Ou assim, nossa, eu entendo que você tá passando por isso, principalmente depois disso tudo que você falou aí. Ou como é que você está se sentindo em relação a isso? Ou, enfim, porque quando a pessoa expressa algo que está incomodando, algo que ela está sentindo, ela não está buscando soluções para aquilo também. Então, se eu falar, para isso não acontecer amanhã, você pode fazer isso, a não ser que ela te pergunte. Às vezes ela só queria desabafar mesmo. A não ser que ela te pergunte, esse dia foi péssimo, não sei o que lá, o que você acha que eu poderia fazer diferente? Aí você confirma, falando, nossa, esse dia deve ter sido pesado mesmo. Eu acho que você poderia fazer isso. Aí você põe a sua opinião, mas validam isso. Ou fala,
Nossa, imagina como isso deve ter sido difícil para você. Nossa, imagina como você deve estar com raiva. Só, não precisa concordar, não precisa, mas quando a gente valida, isso aumenta a autoestima das pessoas, aumenta o poder delas de lidar com aquilo. E eu vou trazer para vocês uma pesquisa que mostra muito isso. Os pesquisadores pegaram as pessoas para colocar numa função, numa tarefa que gerava um certo esforço para fazer aquilo. Então, elas ficavam com o balde com um pouco de água e elas tinham que ficar com o braço estendido assim, segurando o balde durante alguns minutos. Então, era uma tarefa difícil. Depois de um tempo, começa o braço pegar, cansar e tal. E aí, quando as pessoas desistiam e não conseguiam completar o número de minutos, e o número de minutos eram feito justamente para as pessoas fracassarem, porque o que eles estavam querendo avaliar era se a resposta que eles davam a partir daquela desistência, a partir daquele sofrimento, ela potencializava a baixa autoestima das pessoas ou fazia potencializar a autoconfiança, resgatar a autoconfiança. Então, eles deixaram um tempo lá e depois que as pessoas fracassavam, na metade dos experimentos, eles julgaram e falaram assim, pô, mas só faltavam alguns minutos, é uma tarefa muito simples, vai, você consegue, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer de novo, que você é forte, não sei o quê. Incentivava e julgava junto. Ok. Na outra vez, eles validavam aquilo que a pessoa trazia. Então, a pessoa lá, tal, ai, nossa, não tô aguentando, parou, tal, tá doendo. Aí a pessoa, nossa, eu imagino, porque essa tarefa realmente é difícil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa desafiadora. E eu imagino como você esteja aí com o braço dolorido. Ok. Quando, nessas duas situações, depois de fazer essa resposta às pessoas, os pesquisadores perguntaram, e você quer tentar de novo? Fazer o desafio? Assim, maioria, na grande maioria, mas na maioria mesmo, quando as pessoas julgavam e incentivavam, elas não queriam fazer de novo, repetir aquele desafio. Quando as pessoas validavam aquele sofrimento, as pessoas falavam, não, quero tentar de novo, vamos ver se dessa vez eu vou melhor. E tentavam e arriscavam. Então, olha o impacto disso na continuação das ações daquela pessoa, na produtividade daquela pessoa, na relação que ela cria com você. Então, validar, o que é validar? É mostrar que você ouviu o que a pessoa falou. Então, se ela reclamou, se ela se abriu, se ela falou alguma coisa que estava incomodando, entender, é continuar aquela conversa, não é tentar acabar aquele sofrimento dela, não, é entender. Então, assim, nossa, como é que você está se sentindo em relação a isso? Ou imagino como isso deve ter sido difícil para você. O que você fez depois que isso aconteceu? E aí as pessoas têm um canal para realmente conversar e um canal empático. Então, assim, isso previne muita coisa, muita baixa autoestima, muito mal entendido, muita resistência na comunicação desnecessária. Vamos ver. Bacana, isso tem a ver com o que o Kagener fala da necessidade de valorização e reconhecimento que as pessoas têm, exatamente. Então, a gente tem vários desses vieses cognitivos aí, que são necessidades, que são jeitos de interpretar ou não as coisas, que acontecem de um jeito mais automático, sem a gente pensar muito sobre aquilo, tá? E às vezes não tem muita lógica, mas inconscientemente acaba criando essa resistência. Então, confirmar, validar a opção das pessoas ao invés de julgar, de tentar solucionar, de tentar entender por que ela está se sentindo daquele jeito, de competir pelo sofrimento dela ou simplesmente negar aquele comportamento dela, tá? Tem inclusive aqui no YouTube,
tem uma playlist chamada Comunicação Empática, que é um mini curso de 4 aulas, tem acho que em média 10 minutos cada um, então vale a pena vocês olharem, que é justamente os passos da comunicação não violenta, que é uma parte delas é essa, você conseguir ter essa escuta empática das outras pessoas. E aí vale a pena vocês olharem para ver todos os outros passos aí para criar muito mais conexão com as pessoas, tá? E não sermos violentos mesmo com a fala, mesmo quando não queremos ser. Porque ser violento com a fala não quer dizer só xingar e menosprezar e apontar o dedo na cara. Também quando a gente não ouve realmente o que a outra pessoa está falando, que é julgando, negando, competindo pelo sofrimento dela, a gente também está sendo violento, tá bom? Show de bola. E aí, juntando aqui com essas coisas que eu trouxe, a gente tem mais 2 dicas. Como chama o vídeo? É uma playlist chamada Comunicação Empática no meu canal do YouTube, tá? São 4 vídeos. Deixa eu beber uma aguinha. E o nome do meu YouTube é Linguagens que Conectam, tá? E aí, juntando, nós temos mais 2 aqui, que é assim. A gente liga, o cérebro liga a comunicação, a mensagem ao mensageiro. Então, tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos que eles avaliaram a popularidade da pessoa que apresentava o tempo, a previsão do tempo, de acordo com que ele dava mensagens boas ou mensagens ruins. Então, quando ele falava muito de nevasca, tempo ruim, muita chuva, muito tornado e neve, frio e tal, a popularidade do apresentador diminuía. Quando ele anunciava sol, um clima agradável e tal, a popularidade dele subia. Então, assim, conscientemente, as pessoas sabiam que o tempo não dependia dele. Era algo para além da vontade dele. Mas, mesmo assim, por ele ser o portador daquela notícia, o cérebro, ele conecta inconscientemente e gera ou mais resistência ou mais empatia. E como a gente pode fazer para ajudar, né, nesse processo? Tanto a gente conseguir trazer o lado positivo da mensagem, principalmente no final. Então, assim, se eu trago uma mensagem que não foi tão positiva, eu consegui puxar o ponto positivo daquela notícia. Então, por exemplo, essa notícia é ruim, mas que bom que eu descobri a tempo. Ou, que bom que eu estou descobrindo agora, porque pode ser que depois fosse tarde demais. É um ponto positivo dessa situação. Ou mesmo na situação, enfim, então assim, estamos de quarentena, poxa, que chato, não sei o que lá. Mas, pelo menos agora eu tô passando mais tempo com a família e tal. Então, quando a gente começa a trazer a mensagem não tão agradável antes e depois a mensagem positiva, finalizar com a mensagem positiva, é essa mensagem que vai ficando gravado lá no cérebro das pessoas. E aí tem uma coisa assim, por exemplo, eu posso, digamos que eu vou dar uma notícia que a pessoa está com uma doença, e aí eu posso falar tanto que ela tem 5% de chance de morrer, então de não dar certo aquilo, ou dizer que ela tem 95% de chance de sobreviver àquilo. Quando eu falo, mesmo que esses 5% pareça pouco, então assim, não, você só tem, a chance de você não sobreviver isso é só 5%. E eu falar, não, a chance de você sobreviver a isso é 95%. É a mesma mensagem, dita de formas absolutamente diferentes. Uma cria muito mais resistência, que é mais o negativo, mesmo que ele seja 5%, mesmo que você use só 5%, e a outra de um jeito que cria muito mais empatia, muito mais conexão com as outras pessoas.
Então, a gente escolher o recorte, a forma como a gente vai dar a mesma mensagem, impacta também nessa conexão com as outras pessoas. E isso a gente vai ajustando nos nossos diálogos internos. Então, quando a gente olha alguma coisa que a gente fez e a gente olha só os pontos negativos que eu preciso arrumar para a próxima vez, ao invés de olhar, nesse ponto, eu posso ficar ainda melhor, é uma sutil diferença nesse nosso diálogo interno que impacta a nossa performance. E isso vai traduzindo a forma da gente ver as coisas, da forma como a gente se vê, da forma como eu vou usar de uma forma intuitiva mesmo, espontânea, para falar com as outras pessoas. Então, no início, você prestar atenção nisso, ir fazendo esses ajustes, trocando essa lente no diálogo interno, no diálogo com as outras pessoas, até isso se tornar algo natural para você. Até você não precisar mais pensar nisso e isso já virou o seu novo jeito, o seu normal, tá? E isso vai gerar muito mais empatia, diminuir a resistência com as pessoas. Existem palavras-chave para começar um e-mail positivamente? Então, chamar as pessoas pelo nome é um jeito muito positivo. Não tem palavras-chave, mas pegando esse conceito que eu trouxe aqui para você, então, se você conseguir adequar aquela mensagem do e-mail de um jeito em que você traga o melhor ponto de vista para aquela informação, perfeito, tá? Melhor ainda. Seu conteúdo é muito bom, parabéns. Obrigada! Fico muito feliz. Então, aproveita aí se vocês estão curtindo, se está fazendo sentido para vocês, se está ajudando, aproveita para compartilhar e ajudar mais gente, porque quanto mais pessoas se comunicando de um jeito que crie mais empatia, que um jeito muito mais positivo, a performance de todo mundo melhora, as relações melhoram, inclusive com a gente mesmo, porque às vezes a gente é super violento com o jeito que a gente conversa com a gente mesmo. E isso impacta, do mesmo jeito que impacta quando eu uso essa comunicação com as outras pessoas, impacta quando eu uso comigo mesmo, tá? Então, falamos lá do rapport, do espelhamento, falamos de uma linguagem corporal mais aberta, então com as mãos, com o tórax, falamos da questão das expressões faciais, então aumentar essa consciência aqui, então seja você fazer uma meditação lá sozinho, prestando atenção, buscando estimular aqui a sensação, seja enquanto eu estou falando com as pessoas, eu começar a prestar mais atenção nisso. Falei da questão da confirmação, da validação, de evitar o julgamento, o nosso competir pelo sofrimento do outro e tudo mais. Falamos aqui da imagem positiva, então a mensagem em que eu trago uma determinada situação pode trazer uma imagem positiva ou negativa para as outras pessoas, isso impactar nessa nossa relação. E por fim, juntando essa questão da semelhança, que a gente se conecta muito mais ao semelhante a nós, quando a gente tem algum ponto em comum, as pessoas tendem a ter uma afeição maior por nós. E assim, tem diversas pesquisas feitas, desde o tipo, você saber o time de futebol da outra pessoa e você comentar que você também torce para aquele time, seja você chegar numa sala de alguém para alguma reunião e ver os quadros que tem na parede, ou as fotos, ou os objetos na mesa e achar algum ponto em comum ali para expressar com a pessoa, ou seja, um ponto em comum na questão do gênero, ou em algum assunto, enfim, tudo aquilo que a gente conseguir criar de similaridade em que nós temos em comum, mais essa conexão vai acontecer imediata. Então, busque ouvir atentamente, observar o ambiente, observar as roupas, observar tudo para achar esses pontos em comum e comunicar para outra pessoa esse ponto em comum que você percebeu ali, seja na fala dela, seja nas coisas que você observou, tá? Isso vai ser muito positivo, assim como a questão lá do espelhamento, isso também é uma forma de espelhamento, tá?
Show de bola! Então foram as 6 dicas aqui de hoje. Quero saber se tem perguntas. Tô vendo aqui, você é top, obrigada. Show de bola. Tô feliz que vocês estão curtindo. Muito bem, galera que tá chegando nova por aqui, toda segunda-feira às 8 horas da noite, eu faço uma live tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram e trago esses conteúdos bem práticos que vocês conseguem aí utilizar no dia a dia de vocês. Então estejam sempre comigo aqui, faça chuva, faça sol, seja feriado ou não, estamos aqui, salvo raríssimas exceções, mas estamos aqui toda segunda-feira. Então aproveita, vocês que estão me assistindo aí no YouTube, de já clicar aqui embaixo, se inscrever, tocar o sininho aqui, deixar ele tremilicando assim, para ele avisar vocês das lives, para vocês não perderem, tá bom? Essa live vai ficar salva, ela sempre fica salva no YouTube, tá bom? Então corre lá pro meu YouTube, Linguagens que Conectam, que vai ficar salva até segunda-feira da semana que vem. Aí as lives acontecem na segunda-feira às 8 horas da noite, ficam durante 7 dias lá no YouTube e depois elas saem do ar e só os meus alunos do curso online têm acesso às lives, tá bom? Bom, primeira vez aqui, então, boas-vindas e volte sempre, toda segunda-feira estamos por aqui, tá bom? Beijos! Me mandem sugestões de temas, tanto aqui no direct do Instagram, quanto aqui nos comentários mesmo da live, que eu sempre faço para ajudar todos vocês aqui, tá bom? Amei, amei. Muito bem. Então, segunda-feira, espero vocês aqui junto comigo. Beijo, tchau e até mais.